Glória a Deus, amigos, amigas. Continuando aqui a segunda mensagem. É isso que na primeira mensagem nós falamos sobre o capítulo 6 de Romanos, e ali nós dizíamos que o cristão, o crente, o ser humano, estava em condição de escravidão. Paulo relata no capítulo 6 de Romanos a nossa condição debaixo da lei. Escravo da lei, não por ser a lei má, mas por a lei ser santa. Escravo do pecado, escravo do nosso corpo, das nossas vontades. E todo esse processo nos levaria e nos levou e nos leva ao desespero. Mas isso tudo debaixo da graça, porque foi propósito de Deus nos encerrar todos debaixo da sua graça, ou seja, a graça, isso, a lei, ela nos condena, ela nos condena, a lei, isso, a justiça, ela nos conduz, nos faz, através da graça, nós sermos conduzidos para Cristo. Esse é o propósito de Deus na salvação, que nós alcancemos a Cristo por sua graça, não é isso? E esse caminho ele é feito através da graça, porque o homem tenta cumprir a lei, não consegue, o homem se vê limitado, o homem se vê impossibilitado, o homem se vê até injustiçado, entre aspas, ele se desespera e ele grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que quero isto eu não faço, mas o que eu não quero isto eu faço. E o homem se desespera, como um filósofo que não sabe da onde vem a sua existência. Então, louvado seja Deus por isso, porque nos conduziu à graça, nos encerrou debaixo da lei, nos conduziu até a graça, que é Cristo. E o homem agora em Romanos 8... depois de passar por Romanos 7, o homem chega a Romanos 8, que é o capítulo mais espetacular da Bíblia, que vem fazer o homem enxergar quem ele é agora na graça, cheio do Espírito Santo, um novo ser, uma nova criatura, um homem salvo e guiado e transformado pelo Espírito Santo. Amém? Então é preciso que nós não fiquemos no 6 e nem no 7, mas que nós avancemos para o 8. Isso é uma obra do Espírito Santo que é feita em nós pelo Espírito Santo quando cremos. Então, a continuação da mensagem é nós falarmos sobre isso. Esse novo ser, é isso? Transformado por Cristo, por seu Espírito Santo, por sua palavra. Um ser plenamente livre e apto a viver debaixo da graça, em justiça, em amor, em perdão, em santificação, apto a viver cônscio da sua liberdade, mas não uma liberdade que o conduz para a licenciosidade, para a carnalidade, não, mas uma liberdade feita pela palavra que nos conduz num caminho de vida, num caminho de bênção, num caminho de sabedoria, num caminho de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então que você entenda isso, que ser cristão não é participar de uma religião, não é deixar de uma religião para outra, mas é você, por fé, pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, você nascer de novo e fazer parte desse corpo que é espiritual, desse corpo que é pelo Espírito Santo, ele nos faz ser uma nova criatura e viver em novidade de vida. Isso é ser cristão, é ser corpo de Cristo, é ser a sua igreja pelo Espírito Santo, é o nascer de novo, é ser o vinho novo em odres novos, é viver em novidade de vida, é receber uma nova vida, a vida de Cristo, que antes da salvação você não tinha a vida de Cristo, você agora foi feito filho de Deus, nascido não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, pelo Espírito Santo, pela água do batismo, pela lavagem da palavra. Agora você é corpo de Cristo, você agora é nova criatura, é em Cristo, por Cristo, para Cristo.
E ele que começou uma boa obra, ele te selou com o Espírito Santo da promessa, você foi comprado, você pertence a ele, você não é mais de você mesmo, você é uma nova criatura, você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem que saber viver e descansar nessa graça. É isso? Você não é mais escravo, você é livre do pecado. Não é isso? Cristo cumpriu a lei agora está inscrita nos seus corações, quem ama cumpre a lei, não é isso? Contra o amor a lei nada pode fazer, e você agora sendo de Cristo, não é isso? Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela, não que nós não vamos falhar, mas que agora nós temos um advogado, que nós não vamos mais viver na prática do pecado, porque o amor de Deus nos constrange. Nós agora não temos mais no prazer no pecado, não somos mais escravos do pecado. Agora nós vamos andar no caminho, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, simplesmente fazer a leitura, que ela vai só confirmar o que já foi dito aqui. Amém? Romanos 8. Nenhuma condenação o penhor do Espírito. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível pela lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. E no tocante ao pecado, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito ordenou Deus na carne condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pulando aqui para o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. E para fechar aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Agora pulando para o 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então é isso. Eu pulei aqui os versículos, só para confirmar o que eu já tinha dito, para não ficar muito extenso a mensagem. E depois você pode refletir no capítulo 7, no capítulo 8, para compreender tudo o que foi dito nessas duas mensagens. Você é livre. A suma do que eu quero dizer é isso. Você era escravo, agora você é livre. Você era criatura, agora você é filho. Você estava condenado, agora você está salvo. Entendeu? Amém? Que você possa celebrar a vida, que você possa celebrar a sua fé, que você possa celebrar a graça e viver debaixo dessa graça, em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Um beijo, fique na paz. Eu estarei sempre alternando aqui, porque eu estou gravando a Bíblia em viva voz, e cada vez que eu termino um livro, eu gravo uma mensagem para alternar.
entendeu? Mas quero gravar, é um sonho meu que eu pretendo realizar, gravar a Bíblia toda em viva voz e deixar essa contribuição para todos aqueles que querem estudar, ouvir e possam fazê-lo aqui no meu canal, Cristo, a Graça e a Verdade, por Marcos Girão. Amém? Fique na paz. Estamos também no Instagram, Marcos Girão 4. Deus abençoe você e fique na paz.